Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre a Suécia de 1994, que na Copa do Mundo foi terceira colocada. Toda Copa do Mundo tem uma seleção que a gente se identifica bastante e torna-se a queridinha aí do povo. Na Copa de 94 tiveram três: a Bulgária de Stoichkov, que chegou até as semifinais e eliminou a Alemanha nas quartas. Também teve a Romênia de Raj e companhia, que estava jogando muita bola e até atirou a Argentina aí nas oitavas de final e caiu nas quartas também. E ainda teve a Suécia, que caiu no grupo do Brasil, como a gente bem sabe. Na primeira fase já foi difícil vencer eles. E depois chegou até as semifinais, onde encarou o Brasil de novo e foi derrotada. E a Copa de 94 é até especial para mim, porque é uma das minhas primeiras lembranças de futebol. Eu tinha 6 anos na época e estava começando a entender o esporte e começando a gostar de ver jogos. E lembro muito bem que a Suécia era um time que me encantava. E eu torci bastante por ela. Na época a Suécia até era considerada uma zebra, mas analisando bem a gente já via que aquela seleção dava indícios de que podia chegar longe nessa Copa. Primeiro, com o bom desempenho na Eurocopa de 92, a Suécia tinha sido a primeira colocada em um grupo com França e Inglaterra e com a campeã Dinamarca. Inclusive, venceu a Dinamarca na primeira fase. Nas semifinais foi eliminada pela Alemanha. Além disso, o Göteborg, que tinha revelado grande parte dos jogadores daquele elenco e teve 7 jogadores convocados para a lista de jogadores que disputaram a Copa, estava vivendo uma grande fase. Inclusive, havia chegado até as quartas de finais da Champions League anos antes. A Suécia caiu no grupo B da Copa, ao lado de Brasil, de Rússia e também Camarões, que foi o primeiro adversário da Suécia e curiosamente conseguiu um empate com os escandinavos. Logo Camarões, que foi saco de pancadas do grupo, tomando goleadas de Rússia e Brasil na sequência. Talvez o grupo de jogadores ainda estava se acostumando com o forte calor do verão norte-americano. Na próxima partida, os suecos venceram a Rússia de virada e, por fim, o empate com o Brasil na última partida do grupo. Com 5 pontos somados e a segunda colocação, enfrentou nas oitavas de final a Arábia Saudita, que foi segunda colocada do grupo F. Sem correr riscos, fez 3-1 sobre os árabes, com uma partida sensacional do atacante Anderson. As quartas de finais reservaram grandes emoções, tendo duas das grandes surpresas da Copa frente a frente. A Suécia enfrentava a Romênia, que havia eliminado a Argentina e estava jogando um belo futebol. Com um dos gols mais bonitos da história das Copas, Brolin abriu o placar, a Romênia empatou o jogo e foi para a prorrogação. Os romenos viraram a partida. Para piorar, o volante Chivars, que estava jogando muito, foi expulso, mas Anderson estava inspirado e empatou faltando 5 minutos. Com uma defesa do goleiro Ravelli, na cobrança de pênalti decisiva, a Suécia partia para o encontro do Brasil novamente, agora nas semifinais. Uma das coisas que mais cativavam naquele time sueco era a forma agressiva de atacar, com velocidade e tentando sempre se impor em campo. Mas faltou confiança ao treinador, que no duelo contra o Brasil resolveu montar uma retranca e acabou sendo atacado quase toda a partida. Ravelli fez boas defesas e tentou garantir o empate, mas Romário marcou aos 35 do segundo tempo e eliminou os suecos. Algo inadmissível para os suecos foi a FIFA ter escalado um árbitro sul-americano na partida, o colombiano José Torres Cadena, e que, para piorar, expulsou Jonas Terne por uma falta sobre Dunga no começo do segundo tempo. Restou para os nórdicos disputar terceiro e quarto lugar com a outra sensação da Copa, a Bulgária. E os suecos pareciam muito mais animados em conquistar a terceira posição da Copa, já que entraram em campo com tudo e fizeram 4-0, todos os gols marcados ainda no primeiro tempo. Além de apresentar ao mundo seu belo uniforme e um futebol encantador, a Suécia teve o melhor ataque da competição, somando 15 gols em 7 partidas. O treinador da equipe era Tommy Svensson, que não era um técnico com um currículo vitorioso, tinha uma identificação fortíssima com o Osters, onde jogou quase toda a sua carreira e depois foi ainda técnico do clube. Antes de chegar até a seleção, teve um trabalho razoável no Tromsø da Noruega, mas foi muito bem escolhido pela Confederação Sueca de Futebol. Escalava o time em um 4-4-2, mas os dois meias ofensivos viravam quase pontas, tornando-se um 4-2-4 quando atacava. Por isso, era uma equipe que tinha um poder ofensivo tão grande, mas ao mesmo tempo não corria muitos riscos defensivos. Com os meias tornando-se pontas agudos, não utilizava tantos laterais no campo ofensivo. O goleiro era Thomas Ravelli, segundo jogador com maior número de atuações pela seleção sueca, 143 jogos disputados. Já era veterano na época, tinha 34 anos e segurou as pontas quando o time sofria, fazendo grandes defesas no Mundial. Ravelli, além de ser um goleiro de muita agilidade e de posicionamento quase que perfeito, era carismático, fazia dancinhas, acrobacias e caretas engraçadas. Roland Nilsson atuava na lateral direita
e é mais um atleta que fez mais de 100 partidas pela seleção. Jogador que pouco subiu o ataque, era um exímio defensor, e pelo lado direito a seleção pouco sofria devido à sua grande eficiência. Foi campeão da Copa da UEFA 86 e 87 com o Göteborg e também atuou por times ingleses. O grande nome da defesa era Patrick Andersson, um zagueiro extremamente técnico, que na época tinha 22 anos, mas já era titular do Borussia Mönchengladbach. Tinha bom passe, saída de jogo ótima e era monstro nas bolas aéreas. Mais tarde brilhou jogando pelo Bayern de Munique, onde venceu uma Champions e mais veterano ainda atuou pelo Barcelona. Esteve também presente no elenco que disputou a Copa de 2002. Joaquim Björklund era o parceiro de Patrick na defesa. Não tinha a mesma técnica do seu parceiro, mas era um jogador mais vigoroso, que era dotado de um grande posicionamento e tempo de bola. Teve grandes passagens pelo Rangers da Escócia e também pelo Valência. Roger Ljung era o lateral esquerdo, atuava no Galatasaray na época e destacava-se pelo grande poder ofensivo. Entrava muito na área e era agressivo nas subidas. Tanto é que fez um gol na Copa e deu 2 assistências. Se aposentou do futebol aos 29 anos de idade, um ano após a Copa de 94, e se tornou o maior agente de jogadores da Suécia, sendo agente da maioria dos craques do país na época, como Ljungberg, Isaksson, Karlström e até de Patrick Andersson. Como meia central, mais pela direita, quem jogava era Jonas Tern, o capitão da equipe. Era um líder em campo, guerreiro, marcava forte, mas também tinha muito recurso técnico. Era meio ofensivo no começo da carreira e foi muito bem no Benfica jogando dessa maneira. Depois transferiu-se para o Napoli, onde recuou um pouco e jogou como meia central. Teve boas passagens também pela Roma e pelo Rangers. Na Copa de 94 deu 2 assistências para gols. Stefan Schwarz era o outro meia, e foi mais um atleta que teve grande passagem pelo Benfica. Schwarz era um canhoto habilidoso, com uma visão de jogo fora de sério e que podia fazer qualquer função no meio de campo, e até nas pontas e na lateral. Tinha um chute impressionante de longa distância com sua perna esquerda e fez muita falta para o time sueco na partida contra o Brasil nas semifinais. Era o grande pensador do time naquele meio campo. Jogou demais a Copa de 94, deu 3 assistências e foi o titular da Copa de 90 também. Após o sucesso no Benfica, foi para a Fiorentina, onde também jogou muito bem e ainda foi atleta do Valência e Sunderland. Tanto Schwarz como Tern foram expulsos na Copa. Dessa maneira, Hakan Mild também teve importante presença no meio de campo, sendo o step do setor. Era um meia criativo e marcador, que foi ídolo do Göteborg e teve uma curta passagem pela Real Sociedad. Klas Ingesson atuava como meia esquerda, vinha buscar muito jogo no meio de campo e também entrava na área para finalizar, até porque preocupava os zagueiros com seu 1,90 m. Em clube, teve boas passagens pelo Göteborg, como a maioria do elenco, Mechelen, Bari e Bolonha. Ingersson faleceu jovem, era treinador do Elfsborg na época e sofreu com um câncer na medula. Mesmo assim, trabalhou até os últimos dias de sua vida, mesmo estando de cadeira de rodas. Thomas Brolin era um meia pela direita, mas quase que atuava como um ponta-direita, sendo um terror para a defesa adversária. Foi o grande nome da Suécia nessa Copa. Era um jogador fantástico, veloz, habilidoso e bom finalizador, além de muito criativo. Anotou 3 gols e deu 4 assistências. E aos 24 anos estava na sua melhor fase da carreira, jogando muito bem também pelo Parma na época, onde conquistou uma Copa da UEFA. Depois da Copa do Mundo, sofreu com lesões corriqueiras e acabou se aposentando em 1998 com apenas 28 anos de idade. Martin Dahlin atuava como atacante de maior movimentação. Filho de pai venezuelano, com a ginga latina, destacava-se pela grande habilidade e velocidade. Jogou 5 partidas da Copa e marcou 4 gols. Era atleta do Mönchengladbach na época. Depois da Copa de 94, acabou não conseguindo mais manter o seu alto nível. Rodou por alguns times e também se aposentou cedo, com 31 anos apenas. Henrik Larsson era um garoto na época, com 22 anos, e era reserva no ataque sueco. Larsson dispensa apresentações, foi craque onde passou, com destaque para a grande Champions League que fez pelo Barcelona na temporada 05-06. Também teve uma passagem incrível pelo Celtic, onde se tornou um ídolo histórico. Após a geração de 94, até a chegada de Ibra na seleção, Larsson foi o grande craque da Suécia e disputou as Copas de 2002 e 2006 também. Inclusive fez 3 gols na edição de 2002. Na época era um atacante de mais movimentação e com o passar do tempo se consolidou como centroavante. E o centroavante titular da equipe da Suécia era Kenneth Andersson, grandalhão com 1,93 m de altura, mas que conseguia ser um jogador de habilidade e velocidade também. Era fatal na bola aérea e em chutes com sua perna direita. Foi o artilheiro sueco, com 5 gols anotados na Copa, marcou época jogando pelo Bolonha, fez grandes campeonatos atuando com a camisa azul e vermelha e estava no elenco campeão italiano da Lazio, recheado de estrelas, mas pouco jogou. Ainda teve uma boa passagem pelo Fenerbahçe.
Muito se esperou que essa geração da Suécia, em 96 na Eurocopa e em 98 na Copa do Mundo, tivesse um desempenho ainda melhor do que os que teve aí na Eurocopa de 92 e na Copa de 94. Primeiro porque manteve aí o trabalho do professor Svensson, que estava muito bom, e depois porque em 94 tinha um time bem jovem, só tinha 2 jogadores aí na faixa dos 30 anos. Então a tendência era que os jogadores estivessem mais maduros e preparados aí nas próximas edições desses torneios, e ainda ia se juntar com mais alguns jovens jogadores que poderiam vir a surgir. Porém, a Suécia acabou dando vexame nas duas eliminatórias, tanto da Eurocopa como da Copa do Mundo, ficando na terceira posição de seus grupos e nem para playoff acabou indo. Então acabou sendo uma geração que prometeu, mas não cumpriu. De qualquer forma, aquele estilo de jogo ofensivo que praticou na Copa de 94 encantou e ficou eternizado, né? Eu espero que tenham gostado do vídeo, amigos. E se gostaram, eu peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. E como sempre falo, se vocês tiverem alguma sugestão de seleção ou de time para eu trazer aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção e um abraço!